sem palavras, a gente mandou batendo um papinho aqui antes de começar. Fiquei muito curioso pelo seu assunto, cara. É um assunto que desperta muitas coisas aí para o crescimento tanto em terra, né, que a gente fala o crescimento pessoa física, quanto um crescimento espiritual que vai muito além. E aí o que ficou muito marcante para mim foi na hora que eu li ali no seu Instagram e eu olhei assim e falei, as 5 camadas da consciência, é isso mesmo? E o que seria, Douglas, essas 5 camadas da consciência masterizando, cara? O que é isso? Então, irmão, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Quero agradecer mais uma vez ao TikTokcast pelo convite de estar transbordando, passando essa mensagem de desenvolvimento pessoal e espiritual. E respondendo, né, a tua pergunta, o Masterizando é um programa voltado ao desenvolvimento dessa inteligência espiritual. Nós falamos muito e ouvimos muito falar no mundo hoje sobre inteligência emocional, sobre inteligência financeira, sobre inteligência intelectual, né? O homem com o maior QI do mundo falando sobre reencarnação agora começou, né, surgir na internet. Só que eu comecei na minha jornada de aproximadamente 20 anos, desde o meu primeiro despertar, com 14 anos, eu comecei uma viagem interna. Porque tem uma frase que diz que antes de você partir para uma viagem mundo afora, faça uma viagem mundo adentro. E aí eu comecei a fazer essa viagem mundo adentro e comecei a ter descobertas muito incríveis. E o Masterizando, junto com as 5 camadas da consciência, essa teoria que eu desenvolvi recebi primeiramente de um insight e venho trabalhando, lapidando essa metodologia de compreensão do ser humano, ela veio para, de fato, nos unir do corpo ao espírito, nessa jornada intrínseca, nessa jornada, como os japoneses dizem, o conceito Kaizen, que é 1% ao dia melhor, né? Então essa teoria das 5 camadas vem para trazer uma consciência mais elevada sobre como estamos tratando o nosso corpo, a nossa saúde, como nós expressamos as nossas emoções. Porque nas nossas emoções, essa segunda camada, que eu chamo, a primeira camada é o corpo físico, a segunda as emoções, a terceira camada é a mente, a quarta é a alma, a quinta é o espírito. A segunda camada das emoções, por exemplo, ela é responsável pelos significados que nós damos para tudo. Para dinheiro, para família, para aniversário, para Natal, para Ano Novo, para Dia dos Finados, a morte, sexo, tudo. As emoções, essa segunda camada das emoções é responsável pelos significados que damos para tudo na vida e também para nós mesmos, é o responsável pela criação da nossa personalidade. Então, compreender, trazer à luz da consciência a sabedoria ancestral, interna. Quando eu falo a sabedoria ancestral, entendam como a sabedoria ancestral divina que há em nós. Essa centelha, essa herança genética e espiritual, onde nós temos dentro de cada um de nós um potencial crístico, um potencial de sermos Cristos, assim como ele falou, como o próprio Cristo fala no livro de João 14,16. Vós farão obras iguais e maiores do que as minhas. Então, Masterizando vem para trazer consciência, luz, para o que eu estou fazendo com o meu corpo? Será que a vida é só busca pela matéria? É só busca pela materialidade? Como que eu estou lidando com as minhas emoções e os significados que eu estou dando para o que eu faço? Como dizia Leon Tolstói, 2 pessoas estão na frente do mesmo bosque. Uma vai ver um monte de lenha para queimar, enquanto a outra vai ver a manifestação de Deus ali naquela natureza. Ambas estão vendo a mesma coisa, mas os significados são diferentes. Então, isso já nos leva para a terceira camada, que é a camada da mente, dos pensamentos. O mindset, a mentalidade, a maneira como nós enxergamos o mundo e tratamos o mundo, como nós nos enxergamos e nos tratamos. E sempre vai ser dessa forma como nós nos enxergamos e tratamos, é que nós vamos enxergar e tratar as pessoas também. Essas 3 primeiras camadas, elas são responsáveis pela formação do nosso ego. O nosso ego é uma máscara, uma persona
que vem esse conceito lá da Grécia Antiga e de Roma Antiga também, quando eles faziam aqueles teatros, onde seguravam máscaras com um pauzinho assim, seguravam a máscara e faziam aquelas encenações. E as pessoas, o artista por trás da máscara, interagia com as pessoas ali, ou com as pessoas no palco, e com as pessoas na plateia, e falava. Então, persona, o som que atravessa, passa por trás de uma máscara. Isso é a origem da palavra, a etimologia da palavra persona ou personalidade, que forma o nosso ego. O nosso ego é um eu construído pela visão do meio. E a primeira pessoa a construir esse ego é a nossa mãe, depois o nosso pai, ou as figuras masculina e feminina que nos criaram, e assim vai se expandindo essa ideia do que somos. E a teoria das 5 camadas de consciência vem para te convidar a romper a linha limítrofe da mente, onde nós só interagimos entre nosso corpo, as emoções e os pensamentos. Corpo, emoções e pensamentos. E é um convite, o masterizando vem e leva a pessoa para a camada da alma, que é a 4ª camada, e a camada do espírito, que é a 5ª camada. É onde tu transforma um muro que tem entre a mente e a alma. Esse muro é construído pelos traumas, pelas crenças, por medo. E a gente derruba esse muro, pega os tijolinhos desse muro e transforma numa ponte que facilita a conexão, o encontrar da camada da alma, que é a camada responsável pela a origem de estarmos aqui. Ela tem todas as respostas do porquê nós estamos aqui, o que viemos fazer, onde está o script da nossa vida, onde está a nossa verdadeira identidade espiritual. Quando se construiu essa separação da alma e do espírito, da alma e da mente, emoções e corpo físico, houve-se esse abismo que distorceu a nossa visão sobre todos os conceitos que hoje conhecemos, todos os sistemas que hoje interagimos, como o sistema político, religioso, educacional, social. E essa separação, esse rompimento é o que traz hoje as consequências que nós estamos enfrentando no nosso orbe planetário, no nosso planeta. Guerras, disputas, as pessoas não refletem mais de uma forma humana sobre a determinada condição dos seus irmãos de caminhada aqui. Se, por exemplo, se uma pessoa está passando por uma necessidade na rua, antes de qualquer impulso espiritual de ajudar, vai vir o julgamento, vai vir primeiro o impulso do nosso próprio ego, aonde vai pensar, tá, mas vai olhar para o corpo, se é uma pessoa saudável, poderia estar trabalhando, por que não está trabalhando? Aí vem todos esses julgamentos que vai cada vez mais nos afastando dessa mente una, que é a mente de Deus. E aí a gente vai segregando o que é insegregável, que é o nosso ser. Então a teoria das 5 camadas começa com lá no topo, espírito e alma. O espírito e a alma representam o nosso ser. Aí vem o pensar, que é o mental, e o sentir, que é as emoções, que formam o fazer. E o corpo, que representa o ter. Ser, fazer e ter. Só que quando nós nascemos aqui na Terra, nós nascemos num corpo. Então nós já nos identificamos com o corpo. Astrocaracterologia é um termo usado da teoria do Olavo de Carvalho sobre as 12 camadas da personalidade humana, onde a criança nasce, ela começa a brincar com a mão, com o pé, ela começa a se reconhecer, ela vai, pelo menos, primeiro ela vai se olhar e vai, opa, tô num corpo. E aí as pessoas, elas ficam muito das vezes, eu já fiquei assim, eu falo por mim, já fui um cara que estive muito refém do meu corpo. Eu não entendia a profundidade, o significado profundo e filosófico, espiritual do meu corpo. Eu achava que meu corpo era era um peso, primeiramente um peso que eu tenho que carregar. Vou ter que comer, vou ter que treinar, vou ter que sentir prazer, vou ter que sentir dor. E aí quando eu fui aprofundando nos conhecimentos espirituais, eu fui vendo que o corpo, ele é um canal, ele é um portal para manifestação do Espírito, para manifestação de Cristo, para manifestação de Deus. E aí começou a ressignificação. Então a inteligência espiritual, que é hoje o que eu venho me especializando,
E a inteligência espiritual é acessível para todos, porque essa inteligência espiritual está dentro de cada ser humano. Você percebe a inteligência espiritual no silêncio. É no silêncio que você percebe coisas imperceptíveis. É no silêncio que você enxerga a lógica divina operando. É no silêncio que você ouve a voz de Deus. É no silêncio que você vê Deus. É no silêncio que você vê o todo se manifestando. Mas nós somos convidados, diariamente convidados, a estar focado em manutenir o corpo para sobreviver e não morrer. Se mantenha vivo o máximo de tempo possível. Coma o melhor que tu puder para viver o máximo de tempo possível. Sinta o máximo de prazer possível. Evite o máximo de dor possível. E aí fica-se preso assim. Eu tava vindo para cá dentro de um Uber e deu para ver que o cara, ele falou, é foda, é 12 horas dentro desse carro. Eu não consigo pensar em mais nada a não ser em ficar aqui dentro, juntar o máximo de dinheiro para poder pagar as contas. Como que uma pessoa que está nessa realidade vai conseguir pensar em Deus? Vai conseguir pensar em direcionar a sua vida para aquilo que é imaterial, para aquilo que é além do medo? Como é que ela vai viver além do medo? Que Deus é além do medo. Deus, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo nos remove todo o medo. Só que como a gente vai sentir isso se nós estamos preocupados em pagar as contas? Como é que a gente vai sentir isso se nós estamos preocupados em se vai ter comida na geladeira?